O cofre histórico. Em 1692, o inverno chegou mais cedo do que o habitual em Salem, Massachusetts. A neve cobriu as ruas e as casas, trazendo consigo um silêncio sepulcral. Mas, naquele lugar que geralmente parecia tranquilo, algo estranho começou a acontecer. A população começou a falar em bruxas, em feitiçaria e em possessão demoníaca. O medo tomou conta das ruas e das casas, e em pouco tempo, a cidade foi pega por uma onda de histeria coletiva. No centro dessa tempestade estava uma jovem chamada Abigail Williams. Com apenas 11 anos de idade, Abigail era conhecida por sua personalidade forte e por suas habilidades em manipular as pessoas ao seu redor. Ela, junto com outras jovens, começou a acusar várias mulheres da cidade de bruxaria, alegando que elas estavam possuídas pelo diabo. Abigail era uma jovem que parecia destinada a chamar a atenção, e suas acusações logo se tornaram o centro das atenções em Salem. Mas, quem era Abigail Williams? O que a levou a se envolver em tais acusações? A história oficial diz que Abigail era uma jovem perturbada que, juntamente com suas amigas, foi influenciada por jogos de adivinhação e por uma doença que poderia ter levado a alucinações. No entanto, há muito mais por trás dessa história. Documentos históricos mostram que Abigail Williams era uma jovem com uma história de problemas. Ela havia sido expulsa de sua casa por seu tio, Francis Narcy, um respeitado membro da comunidade, depois de roubar comida. Além disso, sua mãe, Elizabeth Williams, era conhecida por suas práticas de curandeirismo, o que poderia ter gerado desconfiança entre os moradores. Abigail não era a única jovem a fazer acusações de bruxaria em Salem. Outras jovens, incluindo a filha de um pastor, Beth Parris, também começaram a apresentar comportamentos estranhos. Elas gritavam, tinham convulsões e faziam acusações de bruxaria contra várias mulheres da cidade. O pânico se espalhou rapidamente, e logo as autoridades locais estavam envolvidas. O governador de Massachusetts, William Phips, estabeleceu um tribunal especial para julgar os acusados de bruxaria. O tribunal era composto por magistrados que acreditavam na existência de bruxas e no diabo, e que viam as acusações como uma ameaça à comunidade. Esses magistrados estavam determinados a erradicar a bruxaria em Salem, e suas ações foram guiadas por uma mentalidade de caça às bruxas. Entre as pessoas acusadas e julgadas estava Bridget Bishop, uma mulher de 60 anos que era conhecida por sua língua afiada e por seu comportamento independente. Ela foi uma das primeiras a ser julgada e executada, em junho de 1692. Outras pessoas acusadas incluíam uma pobre mulher chamada Rebecca Narcy, que foi executada apesar de sua idade avançada e de sua respeitabilidade. Esses casos mostram como as acusações de bruxaria foram usadas para atacar pessoas que não se encaixavam nos padrões da sociedade. Os julgamentos foram rápidos e sem garantias de direitos para os acusados. As testemunhas eram jovens como Abigail Williams, que eram consideradas confiáveis. O uso de evidências como sinais de bruxa, marcas no corpo que se acreditava serem sinais de pacto com o diabo, foi comum. Esses métodos de julgamento foram amplamente criticados, e muitos historiadores os consideram um exemplo de justiça falha. Mas, o que realmente aconteceu durante aqueles julgamentos? Por que as pessoas acusaram suas vizinhas de bruxaria? A resposta está na sociedade puritana de Salem, que era extremamente religiosa e temerosa do desconhecido. Qualquer comportamento estranho ou inexplicável era atribuído ao diabo. A população de Salem estava vivendo em um estado de medo constante, e as acusações de bruxaria foram uma forma de explicar os eventos inexplicáveis que ocorriam. A sociedade puritana de Salem era uma sociedade fechada, onde a religião desempenhava um papel central na vida cotidiana. A ideia de que o diabo estava presente em sua comunidade era uma possibilidade real, e as pessoas estavam determinadas a proteger-se contra suas influências. No entanto,
Essa mentalidade de medo e desconfiança levou a consequências desastrosas. Em 1693, a histeria começou a diminuir. O governador Phipps foi substituído, e o Tribunal Especial foi dissolvido. As pessoas começaram a questionar as acusações e os julgamentos. Em 1697, a Assembleia de Massachusetts declarou que os julgamentos foram ilegais e ofereceu indenizações às vítimas e suas famílias. Hoje, sabemos que os julgamentos das bruxas de Salem foram um erro trágico. Mas, o que podemos aprender com essa história? Podemos aprender que o medo e a histeria podem levar a consequências desastrosas. Podemos aprender que a justiça deve ser feita com cuidado e respeito pelos direitos humanos. A história de Salem serve como um lembrete de que a paranoia e a desconfiança podem ter consequências fatais. A história de Salem também nos mostra como a manipulação e a influência podem levar a consequências desastrosas. Abigail Williams e suas amigas foram capazes de manipular as pessoas em Salem, levando a uma onda de histeria coletiva. Isso nos lembra da importância de questionar as informações e de não se deixar levar por boatos e rumores. Em conclusão, a história dos julgamentos das bruxas de Salem é um lembrete importante de que a justiça e a razão devem prevalecer sobre o medo e a histeria. É uma história que nos mostra como a paranoia e a desconfiança podem ter consequências fatais, e como a manipulação e a influência podem levar a consequências desastrosas. É uma história que nos faz refletir sobre a importância de respeitar os direitos humanos e de garantir que a justiça seja feita de forma justa e imparcial. Inscreva-se no O Cofre Histórico.